nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui. Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. E olha só, Brasil, mais uma vez, ministro André Mendonça diverge e parte para cima de ministro Alexandre de Moraes ali no Supremo Tribunal. Na semana passada eles já tinham batido cabeça ali e agora novamente. Será que finalmente vamos ter um ministro ali com uma voz ativa e que realmente quer a verdade, que quer as coisas direito neste país e que vai colocar ordem na casa? O André Mendonça saiu do sério, perdeu a paciência e foi para cima ali do Alexandre de Moraes, porque realmente, pessoal, a paciência já acabou, a paciência do povo brasileiro. E nós queremos ali juízes que realmente representam o povo, a justiça e principalmente a Constituição brasileira. Confira agora esse embate e logo em seguida nós vamos mostrar uma outra matéria que o André divergiu fortemente e isso causou grande estresse ali no STF. O Alexandre de Moraes não gostou. Eles já estão pensando até em expurgar o André Mendonça. Só que não tem jeito, né? Assim como os outros ministros, ele tem cadeira cativa ali no Supremo. Tá de parabéns o André Mendonça, hein? Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Veja essa matéria, pessoal. Foi 2 lapadas que o Alexandre de Moraes tomou, você vai conferir agora. Então nós vamos, e não são só as pesquisas do Google, nós estamos aqui autorizando as comunicações. Uma série de dados de um número indeterminado de pessoas. Por isso que eu estou falando, é um dilema. Qual o limite da investigação? Nós podemos tomar decisão. Por exemplo, eu apoiaria, não precisa ter sigilo bancário e fiscal. Por que teríamos? Vamos acabar. Não, mas desculpa, qual a relação? Qual a relação disso com o que nós estamos discutindo? Nenhuma. A relação é gigante. Nenhuma. Porque eu estou invadindo as comunicações das pessoas. Não, mas há uma investigação prévia que aponta essa necessidade. Não tem nenhuma relação com acabar com o sigilo bancário das pessoas. Nenhuma relação. Eu, quando faço uma quebra dessa natureza, eu pego tudo. Eu pego o que tem de bom, o que tem de ruim, o que tem de intimidade, o que tem correlação com o crime específico, o que não tem. Quando se faz uma interceptação telefônica também. E tudo que não é relacionado é descartado. Mas é relacionado a pessoas determinadas. Da mesma forma, nós não a pessoas indeterminadas. Não, a pessoas indeterminadas. Todo mundo que ligar para aquele que estiver sendo grampeado é gravado. Mas, lógico. É a mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N pessoas. Mas é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Não há lógica nisso. O que não vai se poder, na minha ótica, é quebrar o sigilo de todo mundo daquela região para depois ver quem que está envolvido. E os sequestrados morrem enquanto a polícia faz busca e apreensão em cada casa. Por isso que a questão não é simples. Se fosse simples, nós não estaríamos discutindo aqui.
Por isso que são juízos de valores que nós precisamos fazer. Qual o limite de uma investigação? Não, estou falando por mim. Mas ninguém está aqui defendendo a arrastação. Vossa Excelência aqui, para defender o seu posicionamento, está dizendo que os demais estão isso, mas não é verdade. Eu estou dizendo que é isso, na minha opinião. A grande questão é, eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo dilema, mas é a possibilidade de se abrir para pessoas indeterminadas sem que se tenha uma prévia suspeita dessa conduta, o que eu acho que há outras medidas invasivas mais pontuais, por exemplo, em casos de pedofilia. É você, e as polícias fazem isso, é você enviar, há uma suspeita de certas situações, enviar um programa espião a partir de certas procuras que as polícias fazem, e aí a pessoa, mas aí você está focando em uma pessoa que já havia prévia suspeita, e a partir dali você consegue alcançar uma rede de pornografia infantil, de pedofilia e de uma criminalidade mais sistêmica e organizada. O outro ponto é eu abrir, na minha opinião, de uma forma ampla, a pessoas com conceitos abertos, indeterminadas, mas determináveis. São conceitos abertos. O conceito que nós temos no Código de Processo Penal é uma fundada suspeita. Se há uma fundada suspeita, o juiz autoriza em relação a essas pessoas. E, logicamente, que a partir dessa pessoa, outras quebras podem ser feitas. Pois é, você viu aí, né? Agora nós vamos mostrar uma outra parte, pessoal. Por quê? Você viu que o Collor foi preso na semana passada, né? Só que o Collor tem amiguinhos em Brasília, né? E um deles seria então Gilmar Mendes. E algumas pessoas ali nos corredores de Brasília falam que os amigos de Collor poderiam livrá-lo da prisão. Mas aí o Gilmar Mendes pediu para o julgamento ir em plenário físico, depois voltou atrás, vai para plenário virtual, mas olha só a divergência que teve agora. O André Mendonça entrou nessa parada para botar ordem no galinheiro ali e para falar sobre essa situação do Collor. E quem vai trazer para nós é o doutor aqui, o jurista doutor Couto, que faz um excelente trabalho ali em seu canal. Inclusive você pode visitar o canal dele, ele que é excelente. Olha só a matéria, a explicação e essa análise profunda que ele vai fazer sobre o André Mendonça, inclusive comparando a um outro juiz do Supremo que já antecedeu. Preste atenção agora nessa matéria e voltamos em seguida. Outro embate forte entre o ministro André Mendonça, do STF, e o ministro Aleide Moraes. Agora, no caso do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Vocês sabem o Fernando Collor de Mello? O Moraes, que é relator, de novo Moraes é relator. Moraes relator de este caso envolvendo suposta corrupção do Collor no âmbito da Lava Jato. Moraes disse que os últimos recursos não eram meramente protelatórios e disse que já houve trânsito em julgado. Acabou, não há mais recursos para o Collor, mandou recolhê-lo à prisão. O Collor está preso em um presídio em Maceió, Alagoas. A defesa, nessas últimas horas, está trabalhando para ver se consegue a domiciliar de Collor, baseado numa domiciliar humanitária por força de necessidades, limitações de sua saúde. Laudos médicos já foram juntados aos autos agora há pouco. Agora, o que discorda o ministro André Mendonça do Moraes de novo discordando do Moraes agora no âmbito deste processo do Collor? O ministro André Mendonça votou pela revogação da prisão. Nós vamos entender isso aqui agora. Muitos estão dizendo, embora o Gilmar Mendes negou hoje de pé juntos, que a prisão do Collor não é uma prisão preparatória, um tubo de ensaio para a prisão do Bolsonaro. O Gilmar Mendes disse que não tem nada a ver. E se ele disse, nós devemos acreditar. Eu acho que nem tanto assim. O Gilmar Mendes, o senhor e a senhora vêm percebendo nos últimos anos
nas últimas décadas, que ora ele vota assim, amanhã ele vota assado, ele diz uma coisa, amanhã ele diz outra. Não dá muito para confiar no Gilmar Mendes. Esta é a mais pura verdade. Então, se o Gilmar Mendes está dizendo que a prisão do Fernando Collor não é preparatória para a prisão do Bolsonaro, nós não devemos nem precisamos acreditar nessas palavras do Gilmar Mendes. Padece de falta de credibilidade já há muito tempo. Aliás, e é desagradável. O doutor Gilmar Mendes, que já ofendeu os curitibanos, etc, etc, mais uma vez hoje fez gracejo, zombou do Sérgio Moro. Sempre, ele parece que é apaixonado pelo Sérgio Moro, que não vale muita coisa, Sérgio Moro, mas ele humilha o Sérgio Moro até não mais poder. Desagradável, petulante, arrogante, o doutor Gilmar Ferreira Mendes. Vamos ver aqui, Mendonça diverge novamente e vota para revogar a prisão de Fernando Afonso Collor de Mello, ex-presidente da República. O julgamento foi retomado nesta segunda-feira, virtual. Veja, Gilmar Mendes, no final de semana passada, apresentou um destaque para tirar o julgamento desse terrível plenário virtual e levar para um julgamento presencial, onde todos poderiam, olho no olho, discutir as questões. Mas, bom, 24 horas depois, Gilmar Mendes recuou. Disse, não, pode ficar no julgamento virtual mesmo. Então dá para levar a sério Gilmar Ferreira Mendes? Não dá. É um fanfarrão. Perigoso. Julgamento foi retomado nessa segunda-feira, 28 de abril, no STF. Mas a maioria dos ministros já voltou para manter a decisão de Moraes. Sempre. Ministro do STF, onde Moraes for, Vossas Excelências vão. Não é assim? Unidos da Tijuca. O ministro do STF, André Mendonça, votou nesta segunda-feira para revogar a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello e reconheceu o recurso da defesa para rever a dosimetria das penas. Se diz conhecer o recurso, não é reconhecer não. O estagiário aqui do Poder 360 tem que estudar um pouquinho de direito. Com o seu voto, Mendonça abriu a divergência e o placar para manter a decisão individual de Moraes, né? E, na verdade, ele está discordando, é voto divergente. Apesar disso, a maioria dos magistrados já acompanhou Moraes. Faltam ainda votar Gilmar Mendes e Nunes Marques. Nunes Marques. Está 6-1 para manter Collor preso. Para Mendonça, o fato de 4 ministros terem votado a favor do recurso de Collor para fixar sua pena em 4 anos de prisão e não 8 anos e 10 meses, como na sentença, é suficiente para admitir um novo recurso. Os advogados tentam reduzir a pena com base na divergência entre os votos dos ministros. Buscavam que prevalecesse a pena menor defendida por Mendonça, Nunes Marques, Toffoli e Gilmar. Toffoli e Gilmar. Ei, Brasilzão. Pro povo do dia 8, nada. O povo do dia 8 são terríveis pessoas e tal, né? Gente, nós não vivemos num tempo de Deus, não. Esses tempos são tempos de... Vocês aí que nominem isso do que for. Deus arrendou, parece mesmo, a esse negócio, parece que não quer retomar tão cedo. Collor aguarda a decisão sobre um pedido de prisão domiciliar humanitária, já que tem 75 anos e comorbidades. 75 anos e comorbidades graves, como Parkinson, apneia do sono grave e transtorno afetivo bipolar. Transtorno afetivo bipolar. Prisão de Collor. O Mendonça, muito mais do que o caso Nunes Marques, o Nunes Marques, ninguém acredita mais no Nunes Marques. O Mendonça está, aos poucos, oxalá continue assim, em progressão geométrica, está tomando a posição no STF, aquela que o ministro Marco Aurélio de Mello, ele enfrentava o Xandoca. E o Marco Aurélio de Mello não era Maria vai com as outras, não. Ele impunha o valor da sua cadeira. Então logo o Xandão chegou por lá e disse: ô Xandão, o senhor não é xerife aqui, o senhor é juiz. Outro dia ele disse numa entrevista: se eu lá estivesse, a coisa estaria um pouco diferente. Ele disse: faz falta o Marco Aurélio de Mello lá dentro. Eu sei que vocês vão dizer: mas o Marco Aurélio concedeu um habeas corpus uma vez. E quem nunca concedeu um habeas corpus que uma vez deu M? Parem de ser chatos, né? Alguém que defenda a Constituição no STF. Algum ministro que de fato seja uma barreira aos excessos dos outros 10 que seja. Esse ministro entrará para a história, seja quem for. Você aí, iludidozinho, iludidazinha, acha que é Fux. Fux é do jogo. Fux está interpretando um papel ali.
um ministro dentro dessa corte que resolver cumprir a Constituição e denunciar dentro do plenário virtual, dentro do plenário físico, dentro das turmas, e claro, já que o STF se transformou e agora todos eles gostam de falar pelos cotovelos, e não só dentro dos autos, um ministro que denunciasse os malfeitos, fora também dos autos, dando entrevistas. Vamos dar a Gilmar Mendes um pouco do seu próprio veneno? A Barroso, a Flávio Dino, todos eles gostam de falar fora dos autos. Esse ministro, que seria realmente um ministro constitucional, teria que, nos seus votos, eu repito, seja em decisão monocrática, seja nas turmas, seja no plenário, esse ministro, ainda que fosse um ministro, ele deveria também abrir o bocão em entrevista, dando a esses faladores um pouco de seu próprio veneno. Denunciar o que está acontecendo. Era para ter um ministro, além de notável saber jurídico, reputação ilibada, que tivesse também a coragem que os tempos requerem. Era para ter um ministro, nesse momento, de fato, de desabrir da coragem e que olhasse no plenário e denunciasse: Vossa Excelência não está respeitando a Constituição. Vossa Excelência está fazendo letra morta, mortíssima, muito enterrada. O artigo 5º da Constituição, o inciso tal do artigo 5º. Basta um ministro para desmontar isso tudo. Teremos esse ministro? Só o tempo dirá. Vamos ser otimistas. André Mendonça. Por vezes tem sido isso. Pois é, tá aí, pessoal. Realmente, né? Quem dera se a gente tivesse algum juiz ali como o Marco Aurélio de Mello, né? Aquele ali que batia de frente. Se ele estivesse no Supremo, esse tipo de coisa não aconteceria ali. Não teríamos um ilustríssimo togado mandando no Brasil, mandando e desmandando. Se o Marco Aurélio de Mello estivesse ali, não teríamos. O Joaquim também, aquele lá atrás, que também botava para quebrar. E outros mais, pessoal. Realmente a política, a justiça, o Congresso Nacional, tudo ali que gera em Brasília, gera muita polêmica. Por quê? Porque vão deixando o barco ir, mas chega uma hora que tem que meter o pé na porta. E o André Mendonça, só agora, nos últimos 10 dias, ele divergiu fortemente do Alexandre de Moraes pelo menos 2 vezes, pessoal. No caso ali da privacidade de conteúdo, de informações, né? Ele bateu o pé na porta ali. E agora, novamente aí, nessa questão do Collor, né? Para o André Mendonça, as coisas estão erradas em Brasília. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você tem achado da atuação do André Mendonça. Realmente ele tem valido ali o seu papel, né? E a indicação de Jair Bolsonaro. E sobre o Cássio Nunes, pessoal. Cadê o Cássio Nunes que não aparece nessa história? Precisa fazer força ali. O próximo presidente vai indicar mais 3 ministros. Você imagina se entra ali um próximo presidente de direita, Jair Bolsonaro, de repente o Tarcísio, ou quem sabe qualquer outra pessoa de direita, e que indicam mais 3 ministros para fazer o coro ali, juntamente com André Mendonça e com Cássio Nunes. Aí as coisas mudam, pessoal. Aí o Brasil vai tomando outro rumo. Não existe outra solução a não ser trocar o judiciário. Mas nós não estamos aqui criticando a instituição. Mas alguns ali, né, realmente querem ser estrelas. E é preciso haver um equilíbrio. Tudo bem, a direita e a esquerda indicou vários ali, mas a direita também tem que indicar. E o centrão também tem que indicar. Para haver um equilíbrio ali entre as falas ali, né, entre as verdades. Porque cá para nós, a Constituição brasileira parece que está sendo interpretada por cada um, interpreta de um jeito, né? E sobre essas questões aqui, o André Mendonça está de parabéns e realmente não tem que sair invadindo os dados pessoais, privados de cada um, não. E sobre a questão do Collor também, pessoal, o cidadão, né? O cidadão já está com mais de 70 anos, tem ali algumas doenças e tal. E aí eles estão querendo fazer um ensaio ali, né? Um ensaio de prisão em cima de Collor, justamente para poder pré-anunciar a prisão de Jair Bolsonaro. Esse foi o motivo da prisão de Collor. Por que justamente agora?
né? Sendo que até ele é acusado por uma investigação que começou na Lava Jato, mas a Lava Jato já acabou e os outros investigados da Lava Jato, por que eles não vão atrás dos outros investigados também? Mas o Collor eles pegaram, por quê? Porque é esse presidente e eles querem mandar um recado para a população, o seguinte, tá aqui, ó, a gente prende esse presidente, tá bom? E aí a população já fica pré-avisada, e aí daqui a pouco eles fazem isso com Jair Bolsonaro, justamente para não ter aquela grande comoção, mas o Brasil continua numa boa, carnaval, futebol, presidente preso e tá tudo certo e a esquerda continua. Outro absurdo, pessoal, só para terminar esse vídeo aqui, outro absurdo foi a camisa da seleção brasileira que eles colocaram em tom vermelho, pessoal. Olha que absurdo. Diz que é uma edição comemorativa, né? Diz que é o uniforme número 2 e tal. Mas quem disse que o Brasil está precisando de uniforme número 2 vermelho? Isso é politicagem, justamente porque o ano que vem é ano de Copa do Mundo e logo em seguida eleições. Ou seja, eles querem colocar a camisa vermelha para poder beneficiar um certo partido aí que já roubou o Brasil por anos e anos e décadas e já voltaram, né, à cena do crime, como diz ali o Geraldo Alckmin, e querem permanecer roubando o Brasil. Um absurdo uma coisa dessa, um absurdo. A camisa da seleção brasileira é verde, amarela, azul e branca. Se for uma dessas cores, aí é Brasil. Agora, outras cores não condiz com o Brasil, não. Isso é um absurdo, nós não podemos aceitar e fica aqui o nosso protesto, a nossa denúncia, tá bom? Coloca aqui nos comentários o que você acha dessa situação aí do André Mendonça, se realmente, né, ele tem sido ali um representante do povo brasileiro e da Constituição. E outra coisa, coloca aqui nos comentários também sobre essa camisa vermelha da seleção brasileira, o que você acha disso? Isso é politicagem do PT ou não? O que você acha? Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, pessoal. Venha fazer parte dessa família. Nós já somos mais de 400 mil conservadores, pessoas do bem, pessoas que querem mudança nesse país. Então se inscreva aqui, venha fazer parte, tá bom? Dá um like nesse vídeo e tamo junto.